Boa tarde, senhoras vereadoras. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. 17ª sessão ordinária do ano de 2021, dia 24 de maio do ano de 2021, mínimo expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do nosso regimento interno. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Ele está sob atestado. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas, quando os chefes do sacerdote e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Mateus capítulo 21, versículo 12 a 17. Amém. Amém. Eu coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de maio do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Gostaria de apresentar agora a pasta de documentos diversos recebidos pela Casa, desde a última sessão até a presente data, que eu coloco à disposição dos senhores vereadores para apreciação. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos do senhor prefeito municipal. Ofício número 109, 2021. Gabinete do Prefeito, subscrito pelo senhor Prefeito Municipal, solicitando prorrogação de prazo para a resposta ao requerimento número 51/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que solicita informações sobre a adoção de tratamento medicamentoso para pacientes com Covid-19. O requerimento de prazo para proposta está... o requerimento de prazo para a resposta está em votação. É votação simbólica, maioria simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo ofício. Ofício número 112, 2021, Gabinete do Prefeito, subscrito pelo senhor Prefeito Municipal, solicitando prorrogação de prazo para a resposta ao requerimento número 54/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que requer informações relativas a corte de fornecimento de água no município de Amparo, que especifica. O requerimento solicitando prorrogação de prazo para a resposta está em votação. Votação simbólica, maioria simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo ofício. Ofício número 115, 2021. Gabinete do Prefeito. Subscrito pelo senhor Prefeito Municipal. Solicitando prorrogação de prazo para resposta ao requerimento número 57/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, que requer informações sobre o corte de árvores no Parque Municipal e Jardim Público de Amparo. O requerimento solicitando prorrogação de prazo para a resposta está em votação.
Votação simbólica, maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Por gentileza, senhora secretária. Projeto de Lei número 44/2021, de autoria do prefeito Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal do SAI de Amparo, Refis-SAI Amparo 2021, e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 8 de junho de 2021, e Finanças e Orçamento, no período de 9 de junho a 24 de junho. Eu solicito, devido à urgência desse assunto, eu solicito às respectivas comissões um parecer urgente sobre o caso, né, devido à relevância do projeto, que irá favorecer inúmeras famílias e inúmeras empresas também. Tá? Eu gostaria de solicitar às comissões um parecer para essa semana, para que a gente possa colocar em votação esse projeto na próxima semana. Próximo. Projeto de Lei número 45/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a disponibilização de caixa eletrônico adaptado nas agências bancárias e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para comissões de Justiça e Redação, prazo 8 de junho do ano de 2021, e Promoção, Proteção e Defesa da Pessoa com Deficiência, prazo de 9 de junho a 24 de junho. Próximo. Projeto de Resolução número 11/2021, de autoria dos vereadores André Gilberto de Oliveira, Carlos Benedito Casotti, Janaína Pereira de Oliveira e Rosa Aparecida Montini Rodrigues, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 8 de junho do ano de 2021, Promoção, Proteção e Defesa da Pessoa com Deficiência, prazo 9 de junho a 24 de junho do ano de 2021. Mais alguma coisa a apresentar, senhora secretária? Sem mais. Não havendo mais matérias para leitura, passaremos para o intervalo regimental de 5 minutos. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente.
Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Fará de Camargo, presente. Edilson Chave dos Santos está sob atestado. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 37/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que dispõe sobre o direito de acesso a absorventes higiênicos por mulheres de baixa renda e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Presidente, eu posso? Por gentileza, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, nobres vereadores, imprensa e todos aqueles que estão online. Estou emocionado porque é muito importante esse projeto. Às vezes as pessoas não entendem porque vive bem, tem uma boa renda, tem uma boa família e talvez não entra na casa daqueles que necessitam. Mas eu, como pastor, e outros que também vai na casa das pessoas, e olha a necessidade, acompanha a necessidade e vive a necessidade. Nós temos que viver a necessidade das pessoas. Sabe o que passa. E quando eu me propus fazer esse projeto, porque há anos atrás, já falei aqui, eu ajudei e sempre ajudei as pessoas, e levando o alimento a uma casa, uma mãe me chamando, pediu se eu podia ajudar com absorvente, porque ela e mais 3 filhas e não tinha dinheiro para comprar. Fui e comprei e observei que dentro da sociedade, dentro do posto de saúde ou da saúde, se dão fralda geriátrica, se dão camisinha, dão anticoncepcionais e outras coisas. Mas não olha para esse lado íntimo, porque é uma coisa que ninguém gosta muito de falar. Mas eu observando, eu disse, um dia eu o farei. Ao entrar para a política, ao ganhar a eleição, eu preparei esse projeto. E eu lendo na Folha de São Paulo, eu vi o que a Folha falava. E eu quero aqui ler a minha justificativa, embora todos que estejam acompanhando. Esse projeto de lei tem por objetivo garantir o direito à saúde de muitas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade. A menstruação faz parte da natureza feminina. É um fato natural que também deve ser tratado com direito básico. Assim, a conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos confere dignidade às mulheres e diz respeito à saúde pública. Nossa proposta com esse projeto de lei é que o poder público distribua mensalmente às mulheres de baixa renda um kit de absorvente suficiente para o suprimento de um ciclo menstrual. A exemplo que já ocorre com a distribuição de fralda, preservativo, anticoncepcionais, outros medicamentos e alimento às pessoas carentes. É, portanto, razoável que dentro da necessidade básica se inclua o atendimento ao direito sanitário da menstruação com dignidade para aquelas mulheres que tiverem necessidade. A Lei Orgânica do Município estabelece em seu artigo 4º, 2, a competência municipal de cuidar da saúde, higiene e assistência pública, em consonância com o artigo 23, 2 da Constituição Federal. Portanto, o projeto de lei encontra suporte para a garantia do direito aqui proposto, mesmo porque a dignidade menstrual está intrinsecamente relacionada à dignidade humana. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que 1 em cada 10 meninas se ausente da escola durante a menstruação. Daí, você pode ter a ideia de possível comprometimento do futuro dessas pessoas. Pela característica populacional, estima-se que 30% da população brasileira, ou 60 milhões de mulheres e meninas, menstruem. E considerando a população brasileira, 5% das mulheres mais pobres precisam trabalhar até 4 anos só para custear o absorvente que usarão ao longo da vida. Hoje,
No nosso país, cerca de 7,5 milhões de meninas em idade escolar menstruam. Muitas meninas chegam a perder até 40 dias do ano letivo por falta de absorvente. Será que as escolas estão preparadas para atendê-las e dar o suporte de que necessitam? A proposta, portanto, contribuirá não só para o atendimento imediato dessas necessidades básicas das mulheres, mas também para implementar uma discussão pública a respeito da conscientização desse direito. Fora isso, no Brasil, em decorrência da situação de pobreza de muitas mulheres, há relatos de uso de sacolas plásticas, pedaços de papelão e até miolo de pão para conter o sangramento, representando enorme risco de contrair infecções. Em razão disso, propôs esse projeto de lei e pedimos a aprovação dos nobres pares. Eu sei, porque a gente convive no meio das pessoas. Minha família trabalha na área da saúde. Já disse aqui que a minha irmã atendendo alguém e quando chega lá, ela estava com jornal. Ela ficou sem graça, mas fazer o que? Não tinha. Isso chocou ela. Enquanto não acontece isso, nós vimos diante dos jornais aí, esses dias o Fantástico falou, esses dias a Folha de São Paulo falou, o Estadão falou. Talvez para quem não precisa, isso é... eu ouvi, a gente muitas vezes olha mensagem nas internet e a gente sente até vergonha de uma pessoa falar, fica aí votando kit absorvente, vai fazer CPI, que é que faz? Vamos pensar nas pessoas necessitadas. Essa eu tenho certeza que precisa. Amanhã ou depois a CPI, se precisar, vai ter. Mas essa eu tenho certeza, porque eu convivi com isso. Graças a Deus. Nunca precisei. Sempre Deus nos deu para dar àqueles que necessitam. Mas só fala isso quem não tem amor, não tem coração, e na sua casa tem o dinheiro. E passa pelas gôndolas do mercado, nem olha preço, põe lá dentro, porque tem. Mas quem não tem, muitas das vezes deixa de ir para a escola, seus filhos. É algo mais importante. E se a mulher menstrua, o ciclo é 7 dias, são 7 dias sem ir à sala de aula. É fácil para quem tem. Mas eu tenho certeza, quem tem um olhar altivo, quem tem um olhar amoroso e de misericórdia, faz por aqueles que necessitam. Veja o que Jesus disse. É bom nós observarmos a Bíblia. Mateus 25, do 35, ele diz assim: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas e me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e foram me ver. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos assim, com fome, com sede, desnudo? Ele vai responder: aqueles que acolhem o necessitado, acolhe a mim. Quando fazemos para os necessitados, fazemos para Jesus. Então eu quero pedir aos nobres vereadores, nesta tarde, pedir também ao prefeito, que já falei com ele, nós aprovando que ele venha sancionar essa lei e venhamos fazer o melhor para os necessitados. Vamos sair na frente, vamos fazer algo importante, porque essa casa é para transformar. E eu acredito que vai transformar muitas vidas que necessitam. E amanhã, quando alguém olhar para nós, vai dizer assim, graças a Deus, a Câmara se preocupou com nós. Não é somente o meu projeto, porque eu sozinho aqui, só o meu voto não vai transformar nada. Mas os votos de vocês, comigo, vamos fazer uma transformação, uma mudança grande. Embora que alguém critique, mas só taca a pedra em árvore que dá fruto. Muito obrigado a todos. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Boa tarde a todas e todos. Foi com bastante felicidade que eu fiz a leitura desse projeto do vereador Pastor Elson. Eu acho que a questão da menstruação e tudo que está envolvido com o feminino, principalmente atrelado ao corpo,
é tabu na nossa sociedade, né? Parece que é um crime falar sobre, menstruação, é um crime falar sobre sexualidade da mulher, é um crime falar sobre tudo que está relacionado ao corpo feminino. E então eu fico muito feliz com esse projeto aparecendo para nossa votação, sendo apreciado nessa casa, porque é fundamental que a gente quebre esses tabus, né? Acho que o pastor colocou muito bem vários exemplos de situações, o que nós mulheres passamos nesse contexto, principalmente as mais pobres, e isso se agrava muito mais quando a gente olha a situação das mulheres em situação de cárcere. Isso precisa ser debatido, né? Eu também, pastor, infelizmente acompanhei muita gente fazendo piada com o projeto, desmerecendo o teor do projeto, achando um absurdo uma Câmara discutir sobre questões relacionadas à menstruação feminina. Pois não, eu acho fundamental que uma Câmara discuta sobre esse tipo de situação. A gente está falando de algo natural e que muitas vezes geram resultados, né? geram situações que poderiam ser evitadas se houvesse acesso, se houvesse informação, se houvesse conversa. Isso vale, gente, para várias doenças, para as DSTs, que a gente muitas vezes evita conversar porque são tabus, para doenças também relacionadas aos órgãos reprodutores femininos, que muitas vezes não passam por exames periódicos pelo simples fato de ser um tabu, e a gente tem que começar a falar sobre isso. A gente tem que falar sobre esses exames de cunho ginecológico, a gente tem que falar de menstruação, a gente tem que falar de todas essas questões atreladas ao corpo. E eu fico muito feliz de poder falar sobre isso nessa casa. Eu acho que estamos aqui rompendo barreiras e quebrando esses tabus e esses estereótipos que, no final das contas, recai sobre a vida de nós mulheres, prejudica a vida de nós mulheres, mais das que estão em uma situação de vulnerabilidade, mas de nós que estamos aqui ocupando um espaço nessa casa, né? Falo de mim que tenho um emprego, que tenho um grau de estudo, mesmo assim a gente colhe essa conta também. Tratar o nosso corpo como um tabu gera muitos e muitos problemas relacionados à saúde da mulher. Então, eu acho importantíssimo que a gente discuta, sim, esse assunto. Isso é, sim, assunto da Câmara Municipal. E deixo aí já publicamente o meu voto favorável a esse projeto, como eu já havia feito aqui nesse plenário também. Obrigada. O projeto de lei continua em discussão, salientando que esse projeto passou pelas devidas comissões e recebeu parecer favorável das mesmas, viu? Que bom, eu queria parabenizar o pastor. E eu ando muito também pelas casas. E olha, eu vejo gente que às vezes não tem R$5 para comprar 1 litro de leite. Então, gente, pelo amor de Deus, eu também vi algumas piadinhas sem graça na internet. Eu acho que é uma coisa natural. É o dia a dia das mulheres. E a Câmara está aqui para isso, sim. É para trabalhar, para poder ajudar as pessoas que precisam, independente de quem e no quê. Parabéns, tem meu apoio total. E olha, como você disse, só faz piada, só é contra aquele que realmente não conhece a dificuldade da vida do dia a dia. Porque se conhecesse, vai ter vergonha na cara e vai pensar 2 vezes antes de fazer críticas. Parabéns. O projeto de lei continua em discussão. Mas é claro. Eu quero parabenizar o senhor, pastor, porque eu acho de uma suma importância. Como o André falou, nós que vamos nos bairros mais pobres, as pessoas mais simples, têm dificuldade, têm tabu para falar sobre menstruação. Às vezes fica até com receio da gente para poder falar e a gente poder explicar o que é uma coisa normal para nós mulheres. Então o senhor foi muito feliz mesmo de pôr esse projeto, e nós como mulheres também estamos aqui para apoiar, porque é de suma importância. E como a Silvinha falou, tem tabu, a turma tem receio de falar de várias outras coisas que faz parte do nosso corpo, e nós temos que falar sim. E quanto à internet, nossa, a gente viu também umas piadinhas, mas são pessoas desocupadas, pessoas que não estão pensando no outro, porque quem pensa no outro não faz piada com coisa séria. Então o senhor está de parabéns, tem o meu apoio e o meu voto também. O projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente. Pois não. O vereador Elcio, eu parabenizo aí pelo projeto. Ao meu ver, esses projetos, eles, tipo esse que o senhor está propondo aí, ele atinge um grande número de pessoas, né?
E o intuito é esse, o intuito não é atingir 5 pessoas, e sim o maior número possível, né? As pessoas às vezes não compreendem que fazer projetos legislativos de vereador é muito complicado, é complexo, né? A pessoa chega e fala para mim, ô, Conrado, por que você não faz um projeto para aumentar o salário dos servidores? Então a gente escuta muito dessas coisas. Então, se as pessoas se inteirar um pouco do que é o funcionamento do legislativo, ele vai ver a importância desse projeto, vai atingir muita gente. Então, parabéns aí e vamos aprovar o projeto. Eu já declaro meu voto aí. O projeto continua em discussão? Palavra, presidente. Pois não, nobre vereador. Agora está funcionando. Queria parabenizar o pastor, né, pelo excelente projeto. Lembrar, eu fui secretário da assistência social e sei da dificuldade das pessoas. A gente anda por aí, principalmente a gente viu o projeto pela comissão, né, Rosa, Osmar, e é um projeto que envolve também o CRAS, né, o CRAS e o CREAS, e da assistência social no município, e a gente vê a importância porque são as assistências sociais e a secretaria que na verdade trabalha com esse público-alvo, né, esse público que mais precisa. Então, tá de parabéns aí o projeto, a sua iniciativa. Mas também queria lembrar de uma situação, que é quando a gente fala da questão das mulheres, né? Tudo que se trata, lógico, do ser humano, tudo é importante, mas das mulheres mais ainda, assim, como eu penso dessa forma. E aí fica até um pedido para o prefeito, né? Por conta de que ele, já que o senhor falou com ele a respeito de sancionar essa lei, né, feita pelo Legislativo, que olhasse com carinho também através do projeto que a Silvia fez. Porque, tudo bem, são situações diferentes, mas que envolvem mulheres. E o projeto da Silvia era tão importante quanto esse, porque tratava da Lei Maria da Penha. E tem muitos e muitos casos no município, tá aí o Conrado que sabe também da situação. E é um projeto que valia a pena olhar com carinho, né? Então, ele vetou o projeto da Silva. Eu queria que ele olhasse de uma outra forma essa situação também, porque assim como o do pastor, o projeto da Silva é tão importante também, que Amparo também tem muita dificuldade nesse caso. E a gente tem que cuidar das crianças, fazer com a criança, já, né, no começo, já no estudo, já possa saber como é que funciona, quais as leis que tem. Isso melhoraria também a situação. Então, na verdade, seria muito importante isso, tá bom? Mas parabéns, pastor. O projeto de lei continua em discussão. Parabenizar o vereador. Uma lei dessa aí, vindo de um homem, não é fácil não, né? Preconceito tem bastante, mas meus parabéns, meu voto é favorável a isso. E vai ajudar muitas pessoas mesmo, né? Uma porque o dinheiro tá difícil. Essa crise que tá e cada vez parece estar piorando mais. Então tá de parabéns, ô vereador. E tamo junto. Só uma parte, por favor. Pois não, não. Como o Gil falou a respeito do projeto da Silvia, para não ficar algo como tipo, os vereadores foram contra, só queria ressaltar que os vereadores aprovaram o projeto dela, ok? Sim, sim. Essa casa aprovou. O pessoal sim. ouvindo aí fora vai de repente falar que os vereadores também não apoiaram, mas os vereadores todos apoiaram, beleza? Sim. O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlin Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável, e Edilson Chaves dos Santos está sob atestado. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo. Projeto de resolução 10/2021. Projeto de resolução número 10/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera disposições da resolução número 400, de 26 de junho de 2012, na forma que especifica. O projeto de resolução está em discussão. Eu solicito
que a vereadora Rosinha assuma a presidência da mesa. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, internautas, imprensa local. Esse projeto de resolução é uma matéria interna nossa, da casa, que coloca com mais flexibilidade o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Hoje nós temos certos pontos, por exemplo, a casa acolhe projetos até quinta-feira, às 11 horas. A partir desse projeto de resolução, o prazo fica estendido até às 17 horas da quinta-feira, mais tempo para a gente apresentar projetos. Ele disciplina a forma da gente se inscrever para usar a palavra, usar a tribuna. O mini expediente fica mais flexível, porque no mini expediente a gente não tem a leitura de requerimentos, e a partir da aprovação desse projeto de resolução, assim espero pelos senhores vereadores, a gente vai ter também a leitura de requerimentos. Então, o que vai acontecer? Vai tornar as nossas sessões mais ágeis, mais práticas, e que a gente possa ter mais tempo para mandar os projetos para casa. Eu espero contar com a colaboração dos senhores vereadores e a aprovação desse projeto de resolução. Eu vou aproveitar o tempo aqui, como tem um novo projeto, projeto de lei 40/2021, que vai ser lido logo em seguida. Eu também gostaria de falar sobre esse projeto que fala sobre o recolhimento do lixo comercial. Ele vai disciplinar normas, né, para que a forma que está sendo feita hoje a coleta, ela não está facilitando muito, está trazendo transtornos para a população, havendo muita reclamação. Então, através desse projeto de lei número 40 e da emenda 17/2021, uma emenda ao projeto de lei, ele vai disciplinar. O artigo 39, parágrafo 5º, ele vai ser lido da seguinte forma: o lixo dos estabelecimentos comerciais em geral será recolhido em sacos plásticos para serem removidos pelo Serviço de Limpeza Pública em toda a zona urbana de Amparo, devendo estar separados os lixos orgânicos, entre parênteses, úmidos, dos inorgânicos, entre parênteses, secos, e seus recipientes serão colocados nas vias públicas e imediatamente em frente aos respectivos estabelecimentos, com antecedência máxima de 1 hora da programação estabelecida para sua coleta. E no caso da zona rural, os procedimentos serão os mesmos e os locais de coleta serão determinados pelo setor competente. Hoje a forma do lixo está sendo feita de uma forma totalmente diferente, lixo residencial e lixo comercial. A partir desse projeto e dessa emenda, a gente vai procurar fazer com que todos obedeçam uma certa cronologia de coleta e vai evitar que o lixo fique exposto, correndo o risco de ser rasgado por animais que estão na rua, causando sujeira, mau cheiro, muito tempo de exposição. Está havendo muita reclamação nesse sentido, então eu gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto também. E eu gostaria também de salientar que esse vereador está procurando fazer as pessoas PCD, as pessoas com deficiência. Eu estou procurando colocar em cada sessão alguma coisa que favoreça essas pessoas em nossa cidade. Os senhores vereadores devem ter notado nisso. Na primeira parte da sessão eu coloquei um projeto para que eles sejam favorecidos pelas redes bancárias, que os bancos coloquem caixas eletrônicas que favoreçam essas pessoas, né? E haja visto outros projetos que eu coloquei nessa casa. Então, a gente tem que olhar também por essas pessoas que necessitam de nosso apoio. São pessoas invisíveis, mas que estão aí
necessitando de um apoio, um olhar mais favorável da administração da nossa cidade, bem como da nossa casa. Por hora, muito obrigado a todos. O projeto de resolução 10/2021 continua em discussão. O projeto de resolução está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável, Edilson Chaves Santos, atestado. O projeto de resolução 10/2021 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 40/2021. Projeto de lei número 40/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera a redação do 5º do artigo 39 da lei número 2826, de 18 de outubro de 2002, na forma que especifica. O projeto de lei contém emenda. Isso. Emenda número 17/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera a disposição do projeto de lei número 40/2021, que especifica. Essa emenda foi o que eu li em plenário. Tá? Então, a emenda está em discussão. Se algum vereador quiser se manifestar a respeito, é mais ou menos aquilo que eu disse, né, a respeito da coleta do lixo. Pois não, nobre vereador? Não, só queria parabenizar o presidente aí por ter colocado essa emenda no projeto, é importante. Vários munícipes já reclamam dessa situação, e principalmente no centro da cidade, em que alguns bares, restaurantes, né, somente restaurantes que insistem em colocar o lixo, geralmente na calçada de outros, né, porque não colocam na frente do estabelecimento, e aí acaba trazendo grandes transtornos, porque aí o cachorro vai, né, abre o saco e dá aquela confusão toda. Então tá de parabéns o presidente. E só uma colocação aí que também é importante nessa emenda no projeto, é que a prefeitura passe a fiscalizar de fato, né? Porque não adianta nada a gente às vezes criar uma lei aqui, uma coisa importante que vai ajudar e não ter uma fiscalização. Hoje, se eu não me engano, acho que o setor de fiscalização da prefeitura são poucos, né, que trabalham nessa parte, são alguns fiscais, né, que devem ser, acho que... Vigilância. Da vigilância, né? Da vigilância, não é fiscal. Isso, é. Tanto, pegando um gancho do que você está falando, tem vários restaurantes que põem mesmo o lixo não em frente dele, ele põe no outro lado da rua. Isso. Daí o cachorro não tem culpa, ele vai lá, ele vê o cheiro, Sim. ele abre, daí faz aquela sujeira, os vizinhos são obrigados a catar. Então, e os fiscais já reclamaram. Sim. Está difícil do dono do estabelecimento entender que ele tem que dar conta do lixo dele. Então, e está na hora de começar a fiscalizar mais e melhorar. Principalmente na emenda fala da zona rural, né? Sim. A zona rural de Amparo é muito grande. Muito extensa. Né? Muito extensa. Mas o centro também precisa tomar essa providência. Mas eu acho que a prefeitura vai ter que fazer uma forma aí de contratar mais gente para fiscalizar melhor isso daí, né? A intenção é deixar a cidade limpa, né? Mas é importante. Isso. Gostei do A emenda continua em discussão. Parabéns, presidente. É importante. Sabemos que não há fiscais para todos, né? Mas os próprios pessoal que pega também o lixo, eles podem também, né, fazer um adendo, uma reclamação, até mesmo com seus superiores, né? Dizendo, olha, a gente vem passando em tal lugar e não estão cumprindo, né? Porque eles estão todo dia pegando. O coletor não tem essa força, viu, pastor? Não, mas muitas das vezes não é eles falar para o seu superintendente, né? E haver já foi falado, eles já reclamaram, porque você veja, eles têm que catar o que está espalhado. É difícil, então, né? É difícil, está muito difícil. Então teria que tomar uma outra atitude e ver o que pode ser feito. Eu acho mas que tem que ser feito, tem. Tem que ser feito porque fica ruim, né? É muito ruim. Na verdade, anteriormente não tinha uma lei que regulava isso.
Então, a intenção é fazer a lei para que a lei regule esse procedimento e depois medidas cabíveis sejam tomadas para que a gente tenha uma cidade mais acessível, né? Precisou. Foi muito bom e venham mais. Assim. A emenda continua em discussão. Parabéns, presidente, pela iniciativa. Uma pergunta, que nem a gente tem a oficina, a gente tem o tambor. No caso, teria que pôr no saco de lixo. Sim. O saco de lixo dentro do tambor. Dentro do tambor. Se tem o recipiente, você tem que colocar lá dentro, mas acolhido, né? Não é simplesmente despejar o lixo de forma aleatória, né? Ele vai ter que ser acondicionado. Entendi. Se colocar 1 hora antes do jeito que prevê, é pouco tempo de exposição. Mesmo que o tambor esteja lotado e coloque o saco para fora, o saco de lixo fora do tambor, 1 hora antes não vai causar problema nenhum, né? O pessoal precisa se adequar àquilo que a cidade oferece, né? A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, sob atestado. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes. Agora nós vamos votar o projeto de lei. O projeto está em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, sob atestado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Agora, eu, autor do projeto, eu solicito a dispensa da redação final. O requerimento de dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Acabei de requerer. Projeto de lei número 42/2021, de autoria do vereador Antônio César da Silva, que acresce o artigo 117-A à lei número 2826, de 18 de outubro de 2002, na forma que especifica. O projeto de lei está em discussão. Essa palavra, presidente? Pois não, Pode falar aqui mesmo? claro. Menos nervoso um pouco. Então, esse projeto aqui, o que acontece? A turma cerca a zona rural tudo, o sítio aiada, e planta aquela cerca viva. Aquela cerca viva, ela tem uns espinhos muito grandes. E ela sai tudo para a beirada da estrada. Aí quando precisa fazer a manutenção da estrada, os motoristas das máquinas, motoristas, estão se machucando. E além disso, os caminhões que passam, ele tem que ir do outro lado para desviar dessa cerca. Então esse projeto para os proprietários do sítio mantém pelo menos em ordem ali, não saindo pela estrada. Então o projeto é para manter sempre arrumadinho ali. É isso. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão, só salientando que o projeto passou pelas comissões devidas e tem parecer favorável. O projeto de lei continua em discussão. É importante porque eu ando por essa estrada aí, muitas vezes aquela seca tem umas que vem quase no meio assim mesmo. Você tem que passar e quando vem um carro de um lado do outro, você acaba ficando espremido, né? E ninguém quer arriscar o seu carro, tem isso, né? Ninguém quer e acaba, pelo menos vai fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado até quando plantar, né? Meus parabéns. O projeto de lei continua em discussão. Eu acho justo mesmo, porque é obrigação de cada proprietário cuidar da sua propriedade. Se quiser
invada para dentro da propriedade dele, é um problema dele, mas para fora não, né? Então tá, tem apoio. O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. É favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves Santos, sob atestado. O projeto de lei 42/2021 foi aprovado por unanimidade. Vamos passar para a explicação pessoal. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos em explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do nosso regimento interno. Vereador Mineiro. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente. Ô, presidente, eu só queria fazer uma reclamaçãozinha aqui. É o seguinte, uma pessoa procurou o postinho do São Dimas e em janeiro isso aí. Aí em fevereiro ele passou pelo médico cardiologista e o médico pediu para que fizesse uma... Vou lembrar o nome lá aqui. Ecocardiograma, ultrassonografia, Ressonância. endoscopia. Não é... Cateterismo. E não foi mandado para a prefeitura. Ficou engavetado. E nesse mesmo postinho, já é a segunda vez que acontece isso. Isso aconteceu com a minha nora. E eu peguei, como eu estava à parte, fui atrás e a gente conseguiu. Só que dessa vez não deu tempo. A pessoa veio a falecer quinta-feira. Sabe? Deu um infarto na pessoa. E então é uma reclamação com o irmão do dono, o irmão da pessoa veio me procurar, que é cliente da oficina, tudo lá, amigo nosso. E eu falei que eu ia ver isso aqui e fui na prefeitura também para ver isso. E tava lá mesmo pedido e não foi passado para a prefeitura. Tá? Então, deixar um alerta aqui para as pessoas que procure mais, ou se vai no posto de saúde, não deixe ficar muito tempo. E vai perguntar, ver como que tá o encaminhamento para não acontecer mais isso. E também no Jardim Brasil, uma pessoa está precisando também, e hoje eu fui atrás também, foi desviado. Já faz 10 dias que eu estou atrás disso aí, e estou mandando, e a pessoa está em casa, não consegue trabalhar, está afastado, e foi desviado também. Não chegou na prefeitura para fazer o exame. Então você vai no posto de saúde, com a intenção de melhorar, para ficar tranquilo, e cadê? Como a gente tem a parte, às vezes algumas pessoas procuram a gente pega e vai atrás e vai ver. E as pessoas que não têm condições, fica lá esperando e nada. E aí a partir de hoje o médico achou lá onde que estava e vai fazer o pedido de fazer o encaminhamento. Então acho que tem que fiscalizar um pouquinho mais os postinhos de saúde. Tá? Então eu vou começar a fiscalizar e é isso que eu vou fazer. Tá? É só isso. Obrigado, boa tarde. Mais algum vereador inscrito? Vereador Pastor Elson. Eu quero agradecer a todos e a todas pelo voto. E eu acho que fizemos aqui, marcamos a história. Pelo menos é um marco. Então eu agradeço e eu tenho certeza que é aquilo que Jesus disse, aquele que faz a um dos meus pequeninos faz a mim. Então, essas pessoas vão olhar aqueles que necessitam para essa Câmara e vai agradecer. Então, meu muito obrigado a todos. Eu quero também, como o Mineiro disse aqui a respeito dos postinhos de saúde, isso infelizmente já vem de tempos, viu, Mineiro? Eu fui esses dias lá na prefeitura, desde 2020, exames que não saem. Uma pessoa também com uma operação de joelho, desde 2014.
Então, são as dificuldades que enfrentamos na saúde que vem vindo, mas precisa mudar. Agora, documento, eu acho que isso aí não é nem caso de a pessoa dizer que esqueceu. É um perigo isso, porque as pessoas morrem por isso, não é verdade? Então já não acaba a própria prefeitura nem sendo culpada. Culpado é o funcionário que deixou de mandar, né, para a prefeitura. Mas é importante, o papel do vereador é fiscalizar. Isso é muito importante. Agora, a gente sabe que nem todo mundo, como você disse, tem um vereador para poder procurar. Tem gente que mais simples, né, que vai deixando e acaba aquela coisa, não tem. E muitas das vezes tem, é que alguém não levou o papel, né? Eu quero deixar aqui o resumo da semana, presidente, a qual foi passado, eu creio, para todos nós. Eu vou deixar aqui. A Prefeitura de Amparo comprou teste rápido Covid-19 por R$ 6,80 a unidade. Comprou 10 mil testes rápidos e para realizar a testagem da população. Os testes custaram R$ 6,80 a unidade. O preço mais baixo obtido pela Prefeitura desde o começo da pandemia. A licitação foi realizada por pregão eletrônico. Parabéns. Também a Prefeitura de Amparo altera a regra de enfrentamento à pandemia a partir de sexta-feira, que foi a partir do dia 21. Olha, é importante. Muitas vezes a gente está vendo as pessoas que não estão se cuidando. Vocês viram quem eu falei aqui, o fisioterapeuta da academia, homem novo. Na terça-feira passada foi internado. Na quarta-feira foi entubado. E hoje está sendo enterrado. A gente tem que ter muito cuidado, porque é uma realidade, né? A prefeitura está tomando algumas atitudes, né? E tomou as 2 vacinas, deixar isso bem claro. As 2 doses. Então, muitas vezes as pessoas falam porque tomou as vacinas, não se cuida também. Tem que, não estou dizendo que seja o caso dele, mas é um perigo, né? Não estamos ainda libertos dessa situação. Vamos nos cuidar, né? Amparo tem vagas para capacitação de vendas no varejo através do Sebrae. Aqui está com capacitação para os empreendedores, os comerciantes em geral. O Surpreenda, Varejo Digital. Contará com 5 encontros a partir do dia 31 de maio. Quem tiver interesse, a Defesa Civil de Amparo e Barragem das Duas Pontes alinham ações. A Defesa Civil de Amparo e o consórcio responsável pela construção da barragem de Duas Pontes realizarão ações ambientais e de conscientização da estiagem. A Educação Infantil de Amparo adia o retorno das aulas presenciais. A Prefeitura de Amparo informa que o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino da escola, que atende a educação infantil, está adiada. Ela ia começar hoje, dia 24, foi adiada. Também o Núcleo de Zoonose de Amparo está vacinando cães e gatos contra a raiva gratuitamente. É só apenas a pessoa tem que telefonar lá, ligar lá. O número de telefone é 3817-1115. Agendar data e horário. Isso é muito importante porque antes dava nos postinhos de saúde, né? E não está no postinho, mas a zoonose está fazendo. Então quem tem seus animais, vacine, porque se for mordido e não tiver vacinado, é 24 injeção na volta do umbigo. Então é melhor vacinar o animalzinho, né? É 40 agora? Bom, só aumentou, não sei. Bom, a prefeitura... Era 40? Bom, que vacina, é melhor, né? É melhor vacinar. A prefeitura está recebendo doação de 1.200 frascos de álcool em gel. Recebeu. Na manhã de hoje, no dia 20, né, a prefeitura recebeu da empresa Diamante Profissional com 600 litros de álcool em gel em 1.200 frascos que serão distribuídos aos profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus em Amparo e também a todas as escolas da rede municipal de ensino. Quero parabenizar também esse empresário, né? Que todos, né, que tenham condições, que façam em prol da população, né? E também a prefeitura recebe doação de 790 máscaras PFF2 na manhã do dia 21. A prefeitura recebeu uma doação de 790 máscaras PFF2 do Banco Agibank, que possui agência em Amparo. Essas máscaras serão fundamentais para a proteção contra o Covid-19. E bom, fico feliz de saber que as empresas estão fazendo. Eu vi lá também a Bandeirante, né,
onde chegaram a 100 milhões de doação em favor dos mais necessitados. Se todo mundo se unir, eu tenho certeza que vamos passar melhor, né? Sabemos que a situação é grave e drástica, mas havendo união e comunhão um com o outro, nós passamos de braços dados. Muito obrigado a todos. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Conrado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde à imprensa presente. Boa tarde, internautas que acompanham através da rede social, do YouTube. Hoje eu recebi umas reclamações, inclusive de uma colega de trabalho minha que é bióloga, né? Ela percorrendo aí o rio Camanducaia, ela percebeu que a situação está muito complicada, né? Falta de água devido às chuvas e muitos lixos, né, jogados às margens dos rios aí. Falta de conscientização aí dos moradores que faz a limpeza e eles continuam jogando, né? Falta, como os vereadores falaram antes aqui, o problema das leis está na fiscalização. Fiscalização a gente precisa pegar um pouco mais pesado nisso aí. Então a ideia também é conversar com o prefeito aí para ver se a gente consegue fazer novamente aquela mutirão da limpeza, para dar uma limpada aí nesses lixos das margens do rio Camanducaia. Eu estive conversando também com o vice-prefeito, o Gilberto Piazza, solicitando a ele um estudo no sentido de implantação da ecobarreira aqui em Amparo, né? A ecobarreira ela vai segurar aquele lixo que é jogado nos rios aí e vai ajudar bastante na despoluição. Como o pastor falou a respeito também da fiscalização da vigilância, tivemos uma reunião, Polícia Municipal, Vigilância Sanitária, para alinhar alguns detalhes dessa fiscalização. Chegamos à conclusão que ela tem que ser um pouco mais rígida e branda, porque muitos aí não estão respeitando, né? Respeitando aí as regras aí da pandemia. Inclusive aí dentro dos estabelecimentos aí 30% e acaba excedendo. Então a fiscalização ela tá um pouco mais branda. E nesse fim de semana já, se vocês perceberem aí, já foi bem constante aí nos bairros aí e reduziu bastante a aglomeração. Esse ano, né, devido à pandemia, fugir um pouco do município aqui de Amparo, teve a lei complementar 173 do Bolsonaro, que ela restringe aí aumento de salários, né, gratificações, promoções, e os servidores públicos eles foram atingidos em cheio com isso aí, né? A gente já vinha de 15% de dissídio defasado de administrações anteriores e até agora tá meio complicado, tá sem dissídio aí. Alguns juristas entendem que pode ser dado, outros acham que não. Então os servidores aí tá bem escasso aí de salário. E essa lei complementar 173, ela vai vigorar até o dezembro, né, desse ano. Aí, em contrapartida, está tramitando no Congresso a PEC 32 de 2020, que irá atingir em cheio, Silvia, os servidores públicos aí, né, com exceção de alguns. Eu vou ler até uns parâmetros aqui dessa PEC. 3 minutinhos? Não, outro lado. Obrigado. Então essa PEC 32 de 2020, ela dá privilégio para alguns e ela prejudica muitos aí servidores, né? Principalmente aqueles servidores de carreiras mais baixas, né? Então eu vou ler aqui alguns parâmetros aqui que vai atingir em cheio. Fim da estabilidade para a maioria dos servidores, exceto para os funcionários das carreiras típicas de Estado, por exemplo, servidor da segurança pública, diplomata, juiz, auditor fiscais e outros. Quer dizer, esses profissionais não vão ser atingidos. Então, a gente já vê disparidade nisso aí, né? Não existirá reajustes salariais retroativos. Proibição de pagamento de indenização de valores não previstos em lei. Até aí tudo bem, né? Não está previsto em lei, não tem por que pagar, né?
Não deve existir férias superiores a 30 dias de duração a cada ano. Não poderá ocorrer a redução de jornada de trabalho sem redução de salário, exceto por motivo de saúde. De modo geral, gradual, serão extintos os cargos comissionados e funções gratificadas, mas terão novos cargos de liderança e assessoramento. Os valores recebidos no exercício temporário de cargos e funções não serão incorporados ao salário. Não haverá progressão funcional baseada apenas no tempo de serviço. Extinção do adicional por tempo de serviço e qualquer bônus relacionado a triênio, quinquênio, licença-prêmio e outros. Fim da aposentadoria compulsória. Outro objetivo do governo é que sejam ampliados os níveis de carreira, fazendo com que os servidores públicos iniciem com salários compatíveis à iniciativa privada. Então, esses são alguns tópicos dessa PEC, mas ela tem muito mais coisas. O serviço público ele pode contratar pessoas no regime CLT. Isso aí, ao meu ver, vai abrir muita margem para corrupção também. Vai trazer o pessoal de fora aí, vai ficar mais complicado ainda. E ela pode contratar público para público, ou seja, um servidor aposentado lá em São Paulo, de determinada carreira, ele pode vir a trabalhar também na prefeitura contratado. Então isso aí vai impactar muito aí, principalmente os servidores aí que ganham menos salário. Então vamos ficar atentos isso aí, já está havendo movimentações pelo país aí para tentar barrar essa PEC aí. Tá meio difícil aí porque o lobby lá é muito grande, principalmente de quem vai ser beneficiado lá, que são aqueles que ganham muito bem. Obrigado, presidente. Por isso é só hoje. Próximo inscrito. Sou eu, presidente. Pois não. Conrado, agradeço a defesa da nossa categoria de servidor público. Eu acho sempre importante a gente colocar aqui que nós, servidores públicos, que executamos as políticas públicas, né? Então, é preciso que nós tenhamos um plano de carreira condigente com o que a gente executa. E a gente sabe, como o Conrado muito bem colocou, que essas alterações previstas, elas atingem um determinado público. Elas atingem os servidores que ganham menos, né? Como eu, que sou professora, como o próprio Conrado e como tantos outros que prestam serviço diariamente para a população. A estabilidade do funcionarismo público ela é fundamental, como o Conrado já colocou aqui, porque ela é um dispositivo que acaba evitando corrupção, né? Se você pode contratar dentro do serviço público, você pode levar em conta outros anseios que não a capacidade daquele servidor. Nós, servidores públicos, a gente presta uma prova, a gente passa por um concurso público para estar onde a gente está. A gente não é escolhido porque a gente conhece ou porque a gente é parente de alguém que tem algum cargo político alto. Nós passamos por avaliação, por prova. A gente tem um período chamado estágio probatório, onde, no caso de nós, professores da rede estadual, nós passamos por 3 anos de avaliação constante dos gestores da escola, dos supervisores de ensino e também de colegas. Então, a gente é avaliado diariamente por 3 anos até que nos tornemos efetivos. E a gente não tem reajuste salarial há muito, muito tempo. E com essa PEC a situação seria muito mais grave, né? A gente já está falando de condições precárias de trabalho. E se essa PEC for aprovada, se essa PEC se realizar, nós estamos falando de uma crise gravíssima dentro dos serviços públicos. E a gente sabe que crise no serviço público não afeta só o funcionário público. Vai afetar qualquer um que usufrua desse serviço, ou seja, a população inteira, né? Já que vários serviços aqui são universais, ou pelo menos deveriam ser, como, por exemplo, o SUS e a própria escola pública e a segurança pública também. E o engraçado, Conrado, é que os cargos mais altos estão sempre blindados, né? Sempre a gente tem uma exceçãozinha ali no finalzinho, exceto para cargos de desembargador e assim vai, né? Então, muito, muito obrigada por você ter colocado aqui, Conrado. É fundamental que esse assunto esteja em pauta e que a gente se posicione contrário a essas determinações. Gente, mais uma coisa que eu queria colocar. Infelizmente, eu venho mais uma semana, eu sei que isso já está ficando repetitivo, mas eu venho mais uma semana colocar que os funcionários públicos da Prefeitura de Amparo tiveram que voltar ao serviço de maneira compulsória, obrigados, aqueles funcionários que têm comorbidade ou que estão ali no grupo de risco de alguma forma, né? Então, é muito importante que se seja refletido sobre isso, gente. Funcionários com comorbidade
e com idade dentro do grupo de risco tiveram que voltar para o trabalho. E nós estamos acompanhando, eu acompanho no dia a dia, merendeiras que têm comorbidade, tendo que voltar a trabalhar. Lembrando que o governo do estado não fez a volta desses funcionários, o governo federal não fez o retorno desses funcionários, mas aqui na Prefeitura de Amparo, todos eles tiveram que retornar. Foi dito que passariam por uma consulta médica, mas praticamente todos com comorbidade foram negados. A gente tem muitos casos de pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas respiratórios e estão sem receber, porque não voltaram, por medo, claro, evidente, né? E a gente está vivendo um contexto com todas essas... né? Eu lembro que a gente colocava muito aqui a questão do distanciamento, por que é importante o distanciamento, não é só se criar UTIs, não adianta a gente criar um monte de UTI se a gente continuar fazendo o vírus circular, porque o vírus se desenvolve ali em outras cepas, e aí essas cepas, elas fazem o quê? Causam maiores transtornos, elas fazem com que a doença se intensifique, né? A gente já teve essa conversa aqui. Então, é fundamental que essas pessoas, esses funcionários públicos, tenham sua saúde preservada e, além disso, é fundamental também que a gente comece a pensar em medidas mais restritivas para a nossa cidade. Nós estamos acompanhando, já é evidente que a cepa de Manaus está em Amparo. A indiana, a gente sabe que tem um caso sendo acompanhado em São Luís do Maranhão, mas aí a gente fica pensando, será que em São Paulo já não chegou? Né? Eu acho que, se a gente for pensar numericamente, essa cepa indiana já está em São Paulo. A gente está falando de uma cidade global, né? Difícil que não esteja. E, portanto, a gente tem que fazer o vírus parar de circular, gente. Como a gente faz o vírus parar de circular? Com medida de distanciamento. Infelizmente, né? Eu acho que a gente precisa, de novo, retomar. A gente está tendo muitas mortes aqui em Amparo. Como já foi colocado aqui, acho que pelo pastor, se me falha a memória, de pessoas jovens, a gente não está mais naquele contexto pandêmico do meio do ano passado, onde era o pessoal mais velho, eram menos pessoas, tinha um tempo maior de internação. Hoje não, hoje a gente está aí com uma doença que evolui muito rápido e que está também atingindo pessoas mais novas, ou seja, o total todo da população. Como a gente resolve isso? Restringindo circulação, trazendo mais medidas de distanciamento, tá? É claro que essas medidas, como eu já coloquei aqui muitas vezes, elas têm que vir acompanhadas da formação de um comitê de crise, de se pensar em um fundo, como foi feita uma indicação pelo vereador Dil, se não me falha a memória, porque a gente tem também o fator econômico correndo aqui pelo lado, né? Então, a gente tem dois fatores importantíssimos que precisam ser analisados com calma. E então, eu deixo aqui o meu apelo, tanto para a questão dos funcionários públicos, como também em relação às medidas mais restritas que nós vamos precisar tomar como município. Eu acho que todo mundo está percebendo o quanto essa doença vem avançando e vem agravando. E como eu coloquei, não adianta só a gente brigar por UTI. UTI é importante? Claro que é. Fundamental que a gente tenha UTI, que nós tenhamos insumos para essas UTIs, que não falte material nos hospitais, que os funcionários dos hospitais sejam pagos em dia. Mas, além de tudo isso, nós precisamos também reduzir o trabalho desses hospitais. A gente precisa dar um jeito de evitar que o vírus se espalhe e que a gente dê uma maior demanda para esses hospitais, porque a gente sabe que já não está fácil, tá bom? Então, fica esse apelo. Uma boa noite para todas e todos. Mais algum inscrito? Sem mais inscritos, presidente. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de convidar a todos, inclusive os internautas que nos ouvem, no dia 27 de maio, quinta-feira próxima, às 18h30, vai haver uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, que vai ser transmitida online, referente à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quinta-feira, dia 27 de maio, às 18h30. Eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 31 de maio do ano de 2021, às 17h. Nada mais havendo a ser apresentado, discutido ou votado, eu declaro encerrada a presente sessão.